Olá, olá, sétimo ano, e aí, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Malé. Bom, gente, hoje nós vamos ter uma aula de redação. Nós vamos aprender a fazer um relato pessoal, certo? Bom, para fazermos um relato pessoal, a primeira situação que nós deveremos, então, analisar é a tipologia textual. A tipologia textual para a produção de um relato pessoal é a narrativa, tá? Se é narrativa, nós deveremos, então, absorver conhecimento de um conteúdo que nós já estudamos. Então, eu acho que vai ficar fácil para vocês, que são os elementos da narrativa. Nós já conversamos, já tivemos aula sobre esse assunto aqui bem detalhada. Nós tivemos, por exemplo, aula, né, em que aprendemos que para você produzir um gênero textual que tenha a tipologia textual narrativa, você precisa, então, de narrador para criar a história. O narrador ele vai ter o foco narrativo em primeira ou terceira pessoa. Se o foco dele ao narrar for em primeira pessoa, ele participando da história, então ele vai ser um narrador que participa, o narrador o que? Chamado de personagem. Beleza. E há também o narrador que somente observa o que acontece na história, ou seja, ele só conta. Ele observa e diante daquilo que ele observou, ele conta. Pronto. É como se você estivesse observando alguma situação e depois tivesse que contar para uma pessoa. Existe o narrador onisciente, é aquele que sabe tudo sobre as personagens, sobre os pensamentos delas, o que elas então são capazes de fazer ou não, certo? E mesmo tudo aquilo que as próprias personagens não sabem delas mesmas. E existe o narrador onisciente intruso, é aquela que faz, ou aquele, na verdade, o narrador, né, que faz juízos de valor, né, por exemplo, das personagens, muitas vezes se intrometendo mesmo na história, né. Ele para a história e começa a falar ou bem ou mal da personagem, e assim por diante, tá? E, logicamente, além do narrador, para você criar uma história, você precisa das personagens. O personagem pode ser o protagonista, aquele em que a história, então, é construída em volta, né, dele, ou seja, é o principal. O antagonista é aquele que se opõe ao principal. Não confundam personagem principal com o herói, tá? Muitas vezes o personagem principal pode ser o anti-herói, beleza? Pode ser o vilão mesmo. Coadjuvantes são as personagens secundárias, aquelas que então dão vida muitas vezes ao antagonista e ao protagonista. Os coadjuvantes tanto circundam o antagonista quanto o protagonista, né? Por exemplo, a Arlequina, que é a coadjuvante no caso, Coringa, né? E o Robin é o coadjuvante do Batman. E existem os figurantes, que não importa muito. Eu coloquei aqui só para vocês terem uma ideia, não é? Que muitas vezes serve somente para preencher o cenário. Bom, além disso, no caso dos elementos da narrativa, nós temos o tempo. Você tem que determinar o tempo. Por quê? Porque a sua história, ela logicamente precisa ter coerência, ela precisa então ter algo que chame a atenção e, logicamente, o decorrer do tempo pode contar muito. Como, por exemplo, quando é que acontece? De manhã, de tarde, de noite, na primavera, em dia chuvoso, em dia de sol? Será que, então, o tempo é determinado por horas, datas, tá? Como o cronológico? Então, revelado por acontecimentos dispostos numa ordem sequencial e linear, início, meio e fim? Ou será que ele é psicológico? Como assim? Aquele ligado aos sentimentos, às emoções das personagens, certo? Caracterizado pelas lembranças das personagens, as suas, então, situações de impotência, momentos imprecisos, fundindo-se, então, ao presente, passado e futuro. E o cronológico aqui ele pode ser o que nós chamamos de cronológico linear e não linear, ou seja, o linear é aquele que tem passado, presente e futuro, uma ordem. E o não linear é aquele que há saltos na história, ou mesmo voltas no tempo, ou mesmo muitas vezes um adiantamento no tempo, ou seja, viagem para o passado ou para o futuro, beleza? Além disso, temos o espaço nos elementos da narrativa. E o espaço, então, é onde se passa a trama. Esse espaço é físico, uma cidade, uma casa,
floresta e assim por diante. O espaço é psicológico. Então as ações são desenvolvidas devido às conturbações da mente da pessoa, ou seja, elas ocorrem mais por um tipo de ambiente formado na mente da pessoa, né? Não por um ambiente realmente real, certo? Beleza, físico em si. E por fim existe o enredo, que é o mesmo que os momentos da narrativa, ou seja, o enredo é a organização da história em si. Por exemplo, a situação inicial em que o narrador, as personagens, o tempo e o local da história são então apresentados ao leitor. E então o leitor vai se situar no momento, neste momento da narrativa, né? Que então vai ser a situação inicial. Bom, existe o conflito, que é o porquê daquela história. Essa história é sobre o que? É o conflito. Quando você diz o que, é o conflito. É aquele ponto central do porquê existe a história. Tá? É a ideia central da história. E o clímax é aquele momento mais tenso, de mais intensidade dramática da narrativa. Certo? Bom, é neste momento que o conflito fica insustentável. Que algo, né, tem de ser feito para que a situação se resolva. Porque vai acontecer algo neste exato momento. E aí? Vai resolver o problema ou não? Se resolver, nós teremos então o desfecho. O desfecho então é a resolução do conflito. Ou mesmo que não haja uma resolução do conflito, é o simples fim da história. Beleza? Se você for então criar uma redação narrativa, o primeiro parágrafo vai ser sobre a situação inicial. Por isso que os elementos da narrativa, o último elemento que nós tratamos, os momentos da narrativa, o enredo, ele é que organiza então toda a história, seja de uma redação narrativa de 30 linhas, seja de um conto que tenha muitas vezes 15, 30 páginas, ou seja de uma novela que tenha 100 a 150 páginas, ou seja de um romance que tenha até 1000 páginas e assim por diante. Ou seja, os momentos da narrativa vão então delimitar cada parte da narrativa. E na redação narrativa nós temos aqui o primeiro parágrafo, a situação inicial, o segundo parágrafo e o conflito, o terceiro parágrafo, o clímax, o quarto parágrafo, o desfecho. E vocês devem se lembrar do seguinte, muitas vezes o conflito pode ter 2 parágrafos, não há problema, certo? Mas em si nós não vamos fazer uma redação narrativa. Nós vamos produzir um gênero textual que tenha a narração como a sua tipologia. O gênero textual é o relato pessoal e a tipologia textual trabalhada vai ser a narrativa. Certinho? Então é isso que nós vamos fazer. Então, o que seria o relato pessoal? Bom, o relato pessoal é uma modalidade que apresenta uma narração. Já falamos, né? Narração sobre o quê? Sobre um fato, um acontecimento marcante da vida de uma pessoa. E nesse tipo de texto, olha só, nós poderemos observar que existem as emoções, os sentimentos expressos pelo então narrador. Porque o narrador vai contar o quê? Um fato que ocorreu na vida dele, um fato marcante, um acontecimento marcante de sua vida. Certinho? Ou seja, se é uma narração, olha só, e como uma narração, o relato pessoal apresenta um tempo e espaços bem definidos, onde o narrador torna-se o protagonista da história. Como é uma história muito curta, você tem que delimitar bem o tempo e o local. Você não vai poder trabalhar bem o tempo e o local. Ficar então, por exemplo, dando algum tipo de indicação do período em que ocorre, como por exemplo as características do período, o que aconteceu naquele período, né, se houve algum tipo de atentado, se houve algum tipo de mudança importante no governo, algum tipo de mudança importante como alguma guerra e assim por diante, tá? Não, no relato pessoal não há muito, tá, espaço para isso. Bom, além disso, além do tempo e do espaço bem definidos, também observe, o relato pessoal pode ser, no caso, descritivo, com a descrição do local, personagens e objetos. Mas cuidado, ele é predominantemente narrativo. É uma história narrativa, mas você pode então descrever
um espaço, um local, personagens e assim por diante. Por quê? Porque muitas vezes um acontecimento marcante de sua vida pode ter justamente ocorrido devido a você estar em certo lugar que proporcionou aquela história. Tudo bem? Então, continuando. De acordo com o grau de intimidade entre os interlocutores, ou seja, quem são os interlocutores? O emissor e o receptor. Quem conta a história e quem vai ler ou ouvir a história. Beleza? A linguagem utilizada no relato pessoal pode ser formal ou informal, uma ou outra, certo? Não as duas em si. Ah, como assim, professor? As duas em si. Se você, por exemplo, vai tentar ser formal devido ao tipo de, vamos colocar, ambiente que você vai apresentar o seu relato pessoal, né, for num ambiente profissional, por exemplo, você vai ter de usar a linguagem formal. Se for um ambiente informal, você não vai ficar usando palavras rebuscadas, muitas, vamos colocar, regras gramaticais em si. Tá? Observe que o relato pessoal possui uma função comunicativa muito importante na construção das subjetividades, podendo ser modalidades, nas modalidades escrita ou oral. Como assim? Então, o relato ele pode ser contado oralmente, a pessoa está falando, contando a história dela, ou pode ser escrito, beleza? E hoje há até outras situações importantes, porque o oral ele muitas vezes se combina com o virtual, né? Então, tem escrito, tem falado e também tem a versão virtual. Bom, e em que, então, meios de comunicação que o relato pessoal é desenvolvido? Olha só, ele pode ser desenvolvido em jornal, né? Jornal, revista, livro, na internet, em redes sociais, dentre outros, tá? Porque você vai contar algo que aconteceu com você, uma experiência sua. É o relato pessoal, é justamente isso, certo? Não há, vamos dizer, uma explicação absurda sobre o que seja o relato pessoal, uma explicação totalmente, vamos colocar, é difícil, uma explicação que seja muito complexa. Não, é muito simples mesmo. Você vai contar uma experiência sua, tá? Levando em conta que é uma narração e você vai utilizar-se dos elementos da narrativa. Beleza? Bom, temos aqui então o relato, no caso pessoal, oral e escrito. Bom, aliás, que sejam textos que possuam a mesma função comunicativa, tanto oral quanto escrito, né? Ou seja, com a função de relatar um episódio relevante da vida do protagonista do narrador, tá? Os relatos pessoais podem surgir de maneira oral ou escrita, beleza? Bom, a grande diferença entre as duas modalidades é, logicamente, a linguagem empregada para cada uma delas. Geralmente na oral você vai ser o que? Menos monitorado. Você vai usar, por exemplo, alguns tipos de oralidades, como muitas vezes gíria, uma linguagem descontraída. Você vai usar muitas vezes expressões que são, vamos colocar, informais, como expressões idiomáticas, ou seja, expressões de determinadas pessoas, né, com suas características dos estados de origem, né, a que elas pertencem, certo? Bom, então essa que é a questão. Mas na linguagem escrita, então você não vai ter essa linguagem tão descontraída, né? A linguagem é formal e utiliza-se de normas da língua, como concordâncias, pontuação, ortografia, dentre outros, certo? Ou seja, na linguagem oral, né, no relato pessoal oral, você vai poder simplesmente ser mais desmonitorado. Como assim? Você não vai precisar de tantas formalidades. Muitas vezes a pessoa fala aí, então veio isso e aconteceu aquilo. Ou seja, você vai se utilizar daquela linguagem oral, né, que é característica da narrativa, certo? Isso na oralidade. Agora, caso vá para a escrita, você então vá criar este gênero usando-se da escrita, aí você vai ter de então observar as regras como concordância verbal, nominal, pontuação, ortografia, dentre outros. Tá bom? Beleza, então vocês entenderam agora o que é o relato, né? Nós
sabemos que podemos até transformar um relato oral em escrito. Aí você vai ter de fazer as adaptações, né, de ortografia, concordância, entre outras situações. E também, logicamente, você vai tomar cuidado com o uso demasiado de gírias ao passar o relato pessoal oral para o escrito. Beleza? Nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula nós vamos para as características do relato. E aí vamos ver então como é que se produz um relato e vamos ler um relato também juntos. Beleza? Então, até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.